Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Carlão de Química. Hoje a gente vai ver a tal da eletrólise aquosa. Bom, se você acompanhou a aula anterior de eletrólise ígnea, né? A ígnea era a seco, então não havia grandes problemas, porque cátodo, cáta ou cátion só tem um, ânodo atrai o ânion, só tinha um. Então não havia problemas. Aqui não. Aqui quando a gente fizer, por exemplo, a eletrólise da solução aquosa de NaCl, você vai ter o sódio mais, você vai ter o Cl menos, mas você vai ter a água, né? E a água está em todo lugar. Ah, mas a água pode sofrer redução ou oxidação? Claro. Você tem, por exemplo, eletrólise da própria água, que gera hidrogênio e gera gás oxigênio. Não é isso? Então você tem a eletrólise da própria água, né? Quebra da água pela ação da corrente elétrica. Então, é claro, é um processo de redução da água no cátodo e oxidação da água no ânodo. Muito bom. Então a água vai competir, tá? Com o cátion pelo cátodo e com o ânion pelo ânodo. Quem vai ganhar? A tabela de prioridades é que vai te dizer, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos colocar aqui, ó, o cátodo. A gente vai ter a tabela de prioridades em relação ao cátodo, tá? Então você tem lá o cátodo ele cata cátion, então ele tem que ser negativo, certo? E aí você vai ter a tabela de prioridades. Depois a gente vai colocar aqui mais, a gente vai colocar o ânodo. O ânodo ele atrai ânions, por isso que ele tem que ter essa carga positiva, certo? E aí a gente vai fazer a tabela de prioridades em relação à água. A água que vai ser a nossa referência, porque é ela que está colocada no meio agora, tá? Sem água, só tem o cátion, só tem o ânion. Agora não. Agora você vai ter a competição entre os cátions e a água antes e depois. Como assim? Antes são os caras que ganham a competição da água e se reduzem no cátodo. Depois são os caras que perdem a competição para a água e aí a água é que vai sofrer redução. Tá? Não vai esquecer que o cátodo é negativo, então o cátion vai se ligar a alguma coisa que está negativa, vai pegar esses elétrons e vai sofrer redução. No cátodo, aqui nesse caso, o processo é redução. Certo? Muito bom. E aí o que vai acontecer? Bom, vai ter antes também e depois, né? No ânodo, não é? Só que no ânodo é oxidação. Então alguns caras aqui vão ganhar a competição da água e vão se oxidar antes dela. E tem outros que vão perder a competição para a água, e aí a água que vai sofrer oxidação no ânodo. Certo? Bom, quais são os caras? Em relação a cátodo, se o meio tiver ácido com excesso de H+, o H+ ganha de todo mundo. Tá? H+ é primeirão. E aí depois vem os demais. Quem são os demais? Todos menos o H+, claro, menos a água e menos metais das famílias 1A, 2A e o tal do alumínio. Bom, normalmente como é que cai? Ou o cara te dá essa tabela ou ele te dá potenciais. Então ele dá uma tabela com potencial de redução, por exemplo. Tá? Regra geral, o cara que tiver maior potencial de redução ganha e sofre redução. O resto você esquece. Tá? Não é exatamente sempre assim, tem alguns detalhezinhos que acontecem ao redor do cátodo, por exemplo, em relação a alguns metais aí, que tem alguns efeitos diferentes e tal, mas para efeito de ensino médio, Enem, vestibular, é assim, se o cara tem maior potencial de redução, ele ganha e vai sofrer redução, tá? Então ele vai te dar essa tabela que eu te dei aqui, a tabela de prioridades, ou ele vai te dar uma tabela de potencial de redução. Em relação ao ânodo, mesma coisa, uma tabela aqui, você olha para o potencial de oxidação. O cara que tiver maior potencial de oxidação vai se oxidar, tá? Meio básico, se tiver básico, a hidroxila ganha. Aí você vai ter os demais, que são todos menos a hidroxila, menos a água, claro, não é? E o fluoreto, que é muito eletronegativo, e os famosos ânions. Só que ânions que têm oxigênio, os ânions oxigenados. Vamos dar exemplo de ânions oxigenados. Então vamos lá, ó, nitrato e sulfato. Já vimos isso antes, hein? Em aulas anteriores. O nitrato tem o nitrogênio com NOx mais 5 e no sulfato, enxofre, tem NOx mais 6. Ou seja, eles estão no máximo NOx possível, né? O nitrogênio não pode ter uma carga maior que mais 5. O enxofre não pode ter carga maior que mais 6. Então eles não podem mais sofrer oxidação. Eles têm que sofrer redução. Né? Então por isso que eles têm a prioridade mínima, né? No ânodo, vão perder para todo mundo aí. Bom, então vamos lá. Como é que funciona isso? A gente vai pegar um cara, por exemplo, o NaCl, certo? Então imagina o NaCl nessa brincadeira aqui, tá? Então você tem lá o NaCl,
O cátion, você vai fazer a brincadeira do cátion com essa lista de cima. E o cloreto, que é o Cl-, você vai fazer essa brincadeira com a lista de baixo, certo? Agora tenha em mente que vai ter a competição com a água, certo? Então vamos lá. Vamos pegar a eletrólise aquosa, diferentemente da anterior que foi a ígnea. Então você pega lá o cloreto de sódio, sólido, coloca em água, agora tem água, então você vai separar não por aquecimento, não por fusão, e sim por ação da água. Na+ e o tal do cloreto, que é o Cl-. Certo? Muito bom. Aí o que você faz? Você coloca assim, ó, coloca os eletrodos. Então escreve o nome. Então, por exemplo, cátodo, que é o eletrodo que cata cátion, então ele é negativo. Aí você vai ver quem é que vai ganhar o processo aqui. E você vai ter o ânodo, eletrodo que atrai ânions, então ele tem que ser positivo. E você vai ver quem é que vai ganhar a competição aqui. Então vamos para a competição. Cátodo, quem é que está competindo? Quais são os competidores do cátodo? Competem pelo cátodo dois caras. Naturalmente o cátion, que é o sódio, certo? E a água, que está no meio. Quem é que ganha a competição? Bom, naquela tabela você tinha o H+ em primeiro, você tinha os demais, você tinha a água, e depois da água vinham os metais da família 1A. Então, os metais da família 1A, eles vêm depois da água. Então, a água ganhou a competição, certo? Se a água ganha a competição, ela vai sofrer redução. Aí você fala assim, legal, né? Com a tabela, eu olhei, a água ganha, pô, tranquilo, ô Carlão. Cara, isso é muito fácil, Carlão. É só escrever a equação de redução da água. Muito bem. Qual é a equação de redução da água? Xi! Esse é o problema da eletrólise. O problema da eletrólise não é você saber quem é que ganha a competição pelo cátodo e pelo ânodo, são as equações. Então, eu, sabendo disso, né, vou escrever aqui as equações, depois eu vou te dar aí um outro slide com as equações bonitinhas, que são mais difíceis de você equacionar. Por exemplo, se fosse o sódio mais, a gente já fez. Sódio mais tem uma carga positiva, mais um elétron, sódio zero. Acabou, fica fácil, tá? Agora, a água não. Então, eu vou escrever e depois eu vou te explicar, tá? Então, você tem lá 2 mols de água, depois eu te explico. 2 mols de água líquida, mais 2 mols de elétron. Aqui você vai formar no cátodo o gás hidrogênio e vai liberar 2 mols de OH-. Próximo slide. Daqui a pouco eu vou te explicar como é que você faz isso. Um truquezinho, né? Um truque, uma manha para você fazer isso. Bom, uma coisa que eu quero que você repare. O meio está básico em torno do cátodo, certo? Porque você está liberando OH-. Pois é, já foi pergunta de um monte de prova. Como você libera esse meio básico aqui, se você colocar o indicador ácido base próximo ao cátodo, ele vai adquirir a cor que ele tem em meio básico, tá? Porque o meio está básico, tem essa hidroxila, o OH-. Então, por exemplo, se você colocar fenolftaleína em meio básico, ela fica avermelhada, então vai ficar vermelha, por exemplo, tá? Então isso é importante você saber. Se você colocar um tornassol aí, meio básico, ele fica azul. É importante você saber isso, por causa desse OH- liberado aí. E o gás hidrogênio, que é o famoso gás hidrogênio, pode ser usado como combustível, redutor em vários processos, reação com nitrogênio para fazer amônia, né? Isso é um cara importante. Bom, agora vamos para o ânodo. No ânodo, quem é que está competindo? O cloreto, que é negativo, claro, o ânion sempre vai competir, né? E de novo a água. Quem é que ganha? Vamos lá. Naquela tabela você tinha primeiro hidroxila, depois você tinha demais, depois você tinha água, e depois da água, fluoreto e ânions oxigenados. Então vamos lá. Cloreto é fluoreto? Não. Cloreto é ânion oxigenado? Não. Cloreto é água? Não. Cloreto é OH-? Não. Então o que o cloreto é? Não. Quer dizer, vamos lá. O cloreto, ele está nos demais. Certo? Se ele está nos demais, ele está na frente da água. Ele está à frente da água. Se está à frente da água, ele ganha. Certo? Então, de acordo com aquela tabela, o cloreto ganhou. E a gente já sabe a equação, né? 2 mols de cloreto, só que agora é aquoso, porque eu tenho água, certo? Vamos se oxidar. Lembra? Flúor, cloro, bromo e iodo. Se oxidou, vai formar substância simples. A substância cloro é Cl2. Assim como a substância flúor é F2, iodo é I2.
o bromo é Br2, se fosse o H+, no cátodo, H2, certo? Então, Cl- mais 2 elétrons, porque eu tenho 2 cloretos do outro lado, certo? E aqui a mesma coisa, se você quiser fazer a equação global, basta você cortar os elétrons, somar o que sobrou e você vai ter aí o processo global. Certo? Inclusive você pode somar a equação de cima do NaCl se for o caso, se alguém pedir para você fazer isso. Tudo bem? Bom, essa é a eletrólise aquosa, tá? Qual é a dificuldade que você tem? É fazer isso? Não, isso não é o problema. Saber a prioridade. Prioridade não é problema. Problema são as equações. Então agora eu vou tentar te dar uma dica, né, de como fazer isso. Por exemplo, quando a água ganhar competição pelo cátodo, ela vai sofrer redução, certo? Eu já fiz direto lá. 2 mols de água, mais 2 mols de elétron, H2 e 2 de OH-, certo? Agora, vamos te dar uma dica para você pensar, para você tentar colocar algum raciocínio para poder entender. Então vamos lá, água. A água vai sofrer redução. Quem sofre redução ganha elétron, certo? Então você coloca lá um elétron. Vamos tentar ver alguma lógica nisso. Agora, pensa assim, para ficar mais fácil, um truque. Quem vai sofrer redução na água? Pensa na água, nesse caso, porque nesse caso vai ser útil, tá? Como H+ e OH-. Quem sofre redução? É o H+. Quando o H+ sofre redução, ele vira substância simples, certo? Então ele vai virar H2, ok? Mais. Se você pensou na água como H+ e OH-, se o H+ foi reduzido a H2, sobrou o quê? OH-. Aí. Isso é uma maneira legal de pensar. Tá? Porque se você pensar desse jeito, na água como H+ e OH-, aí fica legal porque o resto é balanceamento. Tá? Então, de novo, penso na água como H+, OH-. O H+ é que vai ganhar o elétron e vai se reduzir a H2, porque H+, sempre que se reduz, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, sempre que se oxidam, viram substância simples. Tá? Substância simples hidrogênio é H2. E se eu pensei na água como H+ e OH-, sobrou o OH- da água. Tá? O resto é balanceamento. Se você tem 3 hidrogênios do lado direito e tem 2 do lado esquerdo, mexe sempre do lado que tem menos, né, de preferência. Você vai ter 2 aqui, ó. Para balancear vai ter 4 hidrogênios. Como já tem 2 no H2, eu vou colocar 2 na frente da hidroxila. Tá? E outra coisa importante, numa equação química, qualquer que seja, o número de cargas não pode ser diferente dos dois lados, reagente em relação a produto e vice-versa. Tá? Então, se você tem 2 cargas negativas das hidroxilas do lado direito, tem que ter 2 cargas negativas do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes. Então, eu vou balancear pela carga negativa, que é a carga do elétron. Aí, essa equação que eu fiz é exatamente aquela que eu tinha feito no slide anterior. Tá? 2 mols de água, 2 mols de elétron, H2 e OH-. Então, aqui, claramente, a água está sofrendo redução. Senhor, como é que você sabe que é redução? Porque a água está ganhando elétron, ganha eletrorredução. Certo? Eu não coloquei lá, mas, por exemplo, e se a água ganhasse a competição pelo ânodo e sofresse oxidação? Então, outra equação importante. Ó, água sofrendo oxidação, ela vai perder elétron, certo? Então, agora você coloca o elétron do outro lado. Então, olha que legal. Vamos pensar na água agora. Agora é diferente. Como H+, você tem 2 hidrogênios aí, né? Vamos pensar como H+ e oxigênio. Quando o oxigênio sofre oxidação, ele também vai virar substância simples. Então ele vai virar o quê? Vai virar O2, que é a substância simples do oxigênio. Certo? Então pensando em H+ e oxigênio, que é uma outra maneira de pensar, um truque, né? Pensando em H+ e oxigênio, sobrou H+, né? Então vamos colocar o H+ que sobrou. E como é a oxidação, perdeu o elétron. Então você vê como o truque, né? O truque, isso é um truque. O truque que eu fiz agora é diferente do anterior. No anterior eu pensei na água como H+ e OH-. Aqui eu pensei como H+ e oxigênio. Tá? Então, como é a oxidação? O oxigênio é que vai se oxidar, certo? Porque ele que é o negativo, ele vai se oxidar, vira substância simples. E aí a substância simples do oxigênio é fácil, é o O2. Como eu pensei em H+ e oxigênio, sobrou H+. Como é oxidação, tem que perder elétron. E agora o resto é balanceamento. De novo, tem 2 oxigênios, tem que ter 2 oxigênios também do lado dos reagentes. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Tem que ter 4 hidrogênios aqui. E como a carga tem que ser igual dos dois lados, eu tenho que colocar 4 mols de elétrons aqui para 4 mols de elétrons neutralizar 4 mols de H+ em termos de carga. Tá? Aí fica 2 mols de água, dando 1 mol de O2, 4 de H+ e 4 de elétrons. Né? É um truque interessante. Isso aqui é a tal da oxidação,
certo? Muito bom. E o último, né, que é o OH-, aí o truque é mais truque do que tudo na vida, viu? Olha aqui, aí você vai pegar 4OH-, tá? 4OH-. Aí o que você vai fazer? Você vai juntar os oxigênios de uma ponta, vai juntar esses dois aqui, ó, tá? Se você juntou esses oxigênios, formou o quê? O2. Aí você vai juntar aqui, ó, H com OH, H com OH. O que vai formar? Água. E duas. H2O, H2O. Então aqui vai dar O2 mais 2 de água. Como é oxidação, tem que perder elétron. Certo? Se você notar, você tem do lado esquerdo 4 oxigênios e 4 hidrogênios, né? Em relação a isso já está balanceado, porque eu tenho 4, por enquanto, oxigênios do lado direito e 4 hidrogênios. Isso está balanceado. Mas a carga não. Se tem 4 cargas negativas do lado dos reagentes, da hidroxila, tem que ter 4 negativas aqui. Então você coloca 4 na frente do elétron. Tudo bem, moçada? Então essas equações é a parte mais difícil que você tem em eletrólise aquosa. Não é nem a prioridade, tá? O problema é quando a água ganha competição pelo cátodo e sofre redução. Quando a água ganha competição pelo ânodo e sofre oxidação. Ou quando o meio está básico e a hidroxila ganha e sofre oxidação. Aí é difícil te dar uma linha de raciocínio, né? Uma linha de raciocínio científica, né? Vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado do que esse truque que eu te passei agora. Tudo bem? E no caso do H+, para quem eventualmente está se perguntando, né? Quando o meio tiver ácido, o H+ ganha. Mas o H+ é fácil, né? O H+ ganha elétron, vira H2. Só isso. Tá? É a única equação fácil, né, dessas 4 que eu diria, né? H+, OH-, água e água sofrendo redução e oxidação. Tá bom? Então, um abraço para vocês, até a próxima aí. Espero que você tenha entendido a tal da eletrólise aquosa. Abração para vocês. Tchau, tchau.